Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com o redutor de ruídos 1. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com o redutor de ruídos 2. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com o redutor de ruídos 3. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com o redutor de ruídos 1 e o meu ventilador de teto ligado. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 2 e o meu ventilador de teto ligado. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 3 e o meu ventilador de teto ligado. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 1 e com cachorro latindo. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 2 e com cachorro latindo. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 3 e com cachorro latindo. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 1 e com ruído de trânsito. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 2 e com ruído de trânsito. Silêncio de 3 segundos. Esse é o áudio do microfone condensador da Elgato Wave 1, somente com redutor de ruídos 3 e com ruído de trânsito. Silêncio de 3 segundos. Hoje eu decidi testar 3 dos melhores redutores de ruídos disponíveis no mercado: o Sonar da SteelSeries, o Voice Focus da Elgato e o Crisp. E quem vai decidir qual deles é o melhor é você. Você já ouviu aí os 3 e chegou a hora de revelar qual é qual. O redutor de ruídos 1 é o que eu estou usando nesse momento e é o Crisp. Ele é um redutor de ruídos que não é gratuito, tá? Ele é pago e aqui eu estou mostrando para você o preço dele, que infelizmente é em dólar. Aqui é $8 mensais se você fizer o plano anual, mas aí se você fizer o plano mensal, você vai ver que eu vou apertar aqui, ó, vai para o plano mensal, aí você tem lá $16 por mês, que nesse momento dá mais ou menos entre 70 e 85 reais mais ou menos, tá? Por mês. Ele é um redutor de ruídos bom, você está ouvindo aí a qualidade dele, eu estou com o ventilador de teto aqui ligado, esse microfone é bem sensível, e ele tem também outras ferramentas que podem te ajudar além da redução de ruídos, como transcrição de reuniões e por aí vai. Mas, falando da parte de redução de ruídos, ele tem 2 modos de redução de ruídos. Ele tem o modo automático, tá? O modo automático, mas ele tem ali o modo fraco e o modo forte. Normalmente eu deixo no modo automático. Às vezes, quando eu não quero que a voz distorça tanto, eu às vezes distorce, tá? Às vezes acontece isso. Não sei se está distorcendo agora, você vai me dizer aí nos comentários. Às vezes distorce, mas aí eu boto no modo mais fraco, tá? Eu nunca boto no modo mais forte, eu boto no modo automático ou no modo mais fraco, tá legal? Então esse aqui é o redutor de ruídos Crisp com esse microfone condensador aqui da Elgato Wave 1. Esse comparativo é bem interessante porque em todos eles eu uso o mesmo microfone, o mesmo nível de ganho, tá? A única coisa que muda é eu ligar e desligar aqui o redutor de ruídos. Então dá para você ouvir realmente, na prática, o que cada um faz. Lembrando que o Crisp ele tem esses 2 modos, mas os outros 2 redutores de ruídos que eu vou te mostrar, eles têm uma barrinha para você nivelar a intensidade
da redução de ruídos. Beleza? Vamos lá para o redutor de ruídos 2. Esse agora é o redutor de ruídos 2 e é o Sonar. É o redutor de ruídos que eu mais gosto e mais uso, principalmente por causa da qualidade e porque ele é gratuito. Ele é realmente muito bom. Aproveitar que está passando até um avião agora aqui nesse momento. Esse é o redutor de ruídos Sonar da SteelSeries. Aqui está ele. E você tem uma barrinha de intensidade, tá? Olha aqui que eu falei. Todo esse teste foi feito com a barrinha de intensidade em 80, mas eu posso vir aqui e aumentar. Vamos colocar no máximo, só para ver o que acontece aqui. Então, eu coloquei agora no máximo. Eu normalmente não uso no máximo, eu uso, quando é condensador, entre 70 e 90 normalmente, tá? Eu não preciso usar mais do que isso. Quando é dinâmico, então, é entre 60 e 75, por aí. Tá? Mas isso vai depender muito do que eu tenho no ambiente, o que está rolando, se está rolando uma festinha, isso, aquilo. Mas, como eu falei anteriormente, ele é muito fácil de usar. Tem até um vídeo tutorial aqui que eu fiz para instalar e tal, e você aprender a mexer aqui no Sonar da SteelSeries. Mas essa redução de ruídos aqui, na minha opinião, é fenomenal. Lembrando que a sua opinião é que importa aqui, manda ver aqui nos comentários. Mas o ponto principal dele aqui é a qualidade. Mesmo se ele fosse pago, eu acho que eu pagaria, sendo bem honesto. Mas o bichinho é gratuito. Então, melhor ainda. Melhor do que ter uma qualidade excepcional é ser gratuito. Então, não tem como eu nunca recomendar esse carinho. Eu sempre estou recomendando o Sonar da SteelSeries. Beleza? Esse aí é o redutor de ruídos 2. Vamos para o redutor de ruídos 3. E esse que você está ouvindo agora é o redutor de ruídos 3, que é o Voice Focus da Elgato. Infelizmente, ele é um redutor de ruídos pago, mas é vitalício. Essa é uma outra grande vantagem. Diferente do Crisp, por exemplo, que o Crisp você paga mensalmente, mas o da Elgato você paga uma vez só e já foi. Se você for levar isso em consideração, ele está num preço bem acessível, R$ 274,85 nesse momento aqui do vídeo, tá? Eu não paguei porque eu já tenho aqui um microfone da Elgato, então para mim ele já é habilitado normalmente, mas o grande barato é que se você comprar, você pode usar aí com qualquer microfone e habilitar lá no Wave, aqui ó, WaveLink 3, que é esse que eu estou usando aqui no momento. Então você está vendo aqui os 3 redutores de ruídos aqui no Wave, tá? Mas somente um está sendo jogado agora aqui para o OBS, que é esse do meio aqui, que é o Voice Focus. Eu vou te mostrar rapidamente aqui a parte dele. Não sei se vai ficar muito pequeno, mas aqui ó, Voice Focus, e aqui você vê que ele está no máximo dele, tá? Você também tem um regulador de intensidade, mas eu vi que pelo menos para mim aqui me pareceu, vamos botar aqui uns 90, vamos diminuir, vamos fazer o contrário do que a gente fez no outro. Vamos botar 90 aqui. Vamos ver se está passando alguma coisa ali no Wavelink ali. Essa barrinha aqui em cima não pode estar mexendo quando eu parar de falar, tá? Não tá passando nada. Então, mesmo em 90, ele tá com uma boa redução de ruídos. Vou te mostrar ali de novo. Ó. Eu vou abaixar para 70, você vai ver aquela barrinha ali muito provavelmente mexendo, olha só. Olha lá, tá vendo? Ou seja, tá entrando ruídos, tá? Olha lá, ela mexendo. Então, o ideal aqui, pelo menos para o meu ambiente, é em torno de 90, mais ou menos, creio eu. Deixa eu ficar quieto. Ah, tá entrando um pouquinho ainda. Muito provavelmente eu ia deixar entre uns 95 aí. Eu acho que eu ia botar mais aí. Tá 95. Beleza. Então vamos fazer o teste com os outros também, olha só. Vou desabilitar ele aqui e vou habilitar o Crisp. Entrando nada, tá vendo lá? Não mexe a barra. Então vamos lá agora aqui pro Sonar. Também não entra nada, ó. Tá vendo? Se eu ficar em silêncio, não entra nada. Ou seja, tá reduzindo ruído aqui em tempo real. Beleza? Então você tá vendo na prática aí, todos eles com o mesmo microfone, mesmo nível de ganho. Então não tem melhor comparativo
do que esse aqui, porque realmente não vai ter diferença nenhuma e não vou fazer nada em pós-produção. Eu vou pegar aqui, já vou jogar lá, só vou cortar e mandar ver. Vou fazer nada em pós-produção, tá? Vou nem normalizar, não vou fazer nada. Até para ficar uma coisa o mais fiel possível para você poder realmente ouvir a diferença entre eles e escolher aí qual deles é o melhor para você. Agora, quem decide é você. Pausa o vídeo nesse momento, vai aqui embaixo nos comentários e me diz se você já usa algum redutor de ruídos e qual deles é o que você usa. E entre esses três aqui, qual deles você achou o melhor? Vai lá, manda ver aqui embaixo nos comentários, pausa o vídeo, manda ver lá que daqui a pouco, com certeza, eu vou te responder. Vai lá. Beleza? Já foi lá? Agora faz o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir que eu fiz sobre o BM800. Eu consegui modificar o áudio desse microfone que custa menos de R$100 e transformei esse áudio em um microfone que custa mais de R$500. E vou te falar uma coisa, se funcionou para o BM800, vai funcionar para qualquer outro microfone. Vale muito a pena assistir. Vai lá, assiste, que quando você terminar de assistir esse vídeo, se você foi um dos primeiros a comentar, com certeza eu já terei respondido o seu comentário. Vai lá, assiste lá e depois volta aqui para ver se realmente respondi o seu comentário. Um abraço.